Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes. Estou aqui nessa oportunidade para gravar comentário concernente à lição 4 da Betel Dominical desse segundo trimestre de 2020, cujo tema é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O tema central deste trimestre é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. O nosso texto áureo se encontra no Salmos 25, versículo 4, que diz: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar-se relacionar. É preciso aprofundar o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da lição nós vamos passando conforme os tópicos. O nosso texto de referência se encontra no Salmos 25, dos versículos 1 e 2, versículo 5 e do versículo 12 ao versículo 15, que diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A tua alma pousará no bem, e a tua descendência herdará a terra. A sua alma, eu vou repetir de novo, de 12 e 13. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este homem, Davi diz, ele, Deus, o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma, a alma deste homem que teme o Senhor, pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber os seus consertos. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tira os meus pés da rede. Bem, meus queridos, aí na verdade aplicada nós vimos a resposta de como buscar o caminho de Deus. A forma de conhecer o caminho de Deus é se dedicar diuturnamente e incessantemente nessa busca. Fazendo assim, o que vai acontecer é o que nós lemos na verdade aplicada: o crescimento espiritual e o aprofundamento no relacionamento com Deus, em conhecer os caminhos de Deus. Agora, tão importante quanto procurar conhecer os caminhos de Deus é buscarmos conhecer o Deus
que abre esses caminhos para nós andar, pois só assim nós conseguiremos nos aprofundar nesse relacionamento com esse Deus bondoso e misericordioso. Pois se procuramos conhecer o caminho ou os caminhos de Deus, sem conhecer o Deus desse caminho, só vamos acumular peso e juízo sobre nós. Como nós vimos aí também no nosso texto de referência, Davi está dizendo que os caminhos do Senhor, eles podem significar, ou ele significa, os métodos, os procedimentos vindo de Deus a seu povo. O caminho de Deus também é visto como aquilo que Deus quer que aqueles que o sigam ande por esse desígnio, por esse caminho. Temos aqui nestes salmos um hino de confiança na bondade de Deus. Este salmo também é uma súplica sincera de apelo por perdão, aonde Davi replica esse perdão 3 vezes. É um pedido para, e também como tema central desses salmos, nós temos aí um pedido para que Deus guie o salmista em seu caminho de retidão. E como vai dizer o dicionário concernente a esta palavra caminho, caminho é o sinônimo de estrada, trilho, itinerário, direção e via, que serve para conduzir alguém a um determinado lugar. Dentro da proposta do Salmos 25, nós somos convidados a buscar a andar nos caminhos do Senhor. E aqui está falando no sentido figurado da palavra, que se refere à maneira de como Deus quer que o seu povo se comporte, da conduta de seu povo, né? O comportamento em relação à conduta de seu povo, seja em uma vida de oração, em seu destino e até mesmo em sua sorte de vida, ou seja, no seu viver em geral. O nosso primeiro tópico, um salmos acróstico e a oração de Davi. Eu quero me deter nesse primeiro tópico, aqui no comentário, né, da oração de Davi. Para esse primeiro tópico, nós temos como objetivo compreender o anseio de Davi. Nós vimos aqui na nossa revista que o Salmos 25 é um salmos acróstico, que cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas, se não me engano, uma ou duas aí irregularidade nesse alfabeto. Conforme a nossa lição, esses acrósticos eles servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele anunciado. Bem, como eu disse, o primeiro objetivo deste primeiro tópico, o objetivo que vem de acordo com esse primeiro tópico é compreender o anseio de Davi. E nós vamos nos deter mais à oração, porque é na ação da oração de Davi é que a gente vai poder então entender, compreender o anseio de Davi. Mas cabe-me dizer que este objetivo que é apresentado aqui de Davi tem de ser o nosso também, pois segundo o nosso ponto de partida diz que conhecer o caminho de Deus deve ser o nosso anseio, ou seja,
nós temos que ansiar, como Davi, em conhecer cada dia mais, em uma proporção mais profunda, os caminhos de Deus. Como vimos, a proposta desse primeiro tópico é levar-nos a conhecer o anseio de Davi pelos caminhos de Deus. E, como eu falei, nós vamos observar isso analisando a oração de Davi. No 1.1, onde fala da oração de Davi, nós vemos aí no texto do Salmo 25 alguns pedidos que mostram bem o anseio de Davi em viver o mais profundo de Deus, no derramar de sua alma perante Deus. Isso fica claro quando vemos Davi buscando andar nos caminhos de Deus para viver essa intimidade cada vez mais profunda com o Eterno. Em suas afirmações, nós conseguimos entender por que Deus, ou por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, ou conforme Deus. Veja, os pedidos que Davi faz no Salmo 25. E enquanto vamos lendo cada pedido desse, nós vamos conseguindo conectar este anseio de Davi pelos caminhos de Deus. E vai mostrar que Davi ansiava isso exatamente pelo objetivo de cada vez mais ele ter uma vida mais profunda em Deus. E aí nós vamos entender o que Deus fala a Samuel: achei Davi, homem segundo o meu coração. 25:2, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. 25:4, faz-me saber os teus caminhos. 25:5, guia-me nas tuas veredas, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. 25:6, para que Deus se lembrasse de sua misericórdia e benignidade para com ele, misericórdia e benignidade essa que são desde da eternidade. 25:7, para que Deus não se lembrasse dos seus pecados da mocidade. 25:11, para que Deus lhe perdoasse as suas iniquidades. Note, é a segunda vez que Davi fala de perdão. Quando ele pede para Deus não se lembrar dos seus pecados, e agora quando ele pede que Deus perdoe as suas iniquidades. 25:16, para Deus olhar para ele e para Deus ter piedade dele. 25:18, para Deus olhar as suas aflições e para Deus olhar a sua dor, e de novo, perdoa os meus pecados. 25:19, para Deus olhar para os seus inimigos, e 25:20, para Deus guardar a sua alma, para Deus o livrar. 25:21, para que Deus guarde a sinceridade e a retidão que havia nele, em Davi. 25:22, novamente ele pedindo livramento para que Deus livre, agora não a Davi, mas a Israel, das angústias que o cercavam. Então nós vimos aí alguns pedidos que Davi fez a Deus, que quando analisamos esses pedidos, nos leva a compreender a ânsia de Davi. Qual era o objetivo de Davi com tudo isso? Agora, a pergunta que me cabe fazer a nós é: olhando cada um de nós para as nossas atitudes de vida, temos manifesto o anseio em conhecer os caminhos de Deus?
E qual o objetivo de procurarmos ansiosamente conhecer os caminhos de Deus? Agora, a resposta cabe a cada um no seu íntimo responder para si mesmo. Observando o 1.2, não me deixes confundido, e 1.3, perdoa os meus pecados, nós vamos aqui com um pouco mais de detalhe ver a certeza do porquê da ânsia de Davi pelos caminhos do Senhor. E eu gostaria de convidar você a pegar como exemplo que o nosso comentarista usa aqui, o análise desses dois pontos, desses pedidos de Davi, o não me deixe confundido e o perdoa meus pecados, e esticar para analisar, estudar e refletir nos demais pedidos de Davi inserido aqui no capítulo 25 de Salmos, pois como nós vamos aprender com esse 1.2 e esse 1.3 que trata de dois pedidos de Davi, nós também aprenderemos um pouco mais ainda analisando os demais pedidos de Davi impressos aí nos demais versículos do capítulo do Salmos 25. Tá? Salmos não tem capítulo, então é do Salmos 25. Pois bem, no 1.2, na questão aí onde Davi pede para não ficar confundido, nota-se que ele está pedindo para Deus agir em seu favor, para que ele, Davi, pudesse ter a certeza de que Deus estava com ele. Veja, apesar de Davi ser um guerreiro, um batalhador, que tinha um olhar à frente do seu tempo, né? Antecipava os problemas, as necessidades, as mudanças. Porém, nós encontramos Davi aqui pedindo para Deus não o deixar confundido. Davi sempre esteve pronto a cumprir toda a vontade de Deus em sua vida. Porém, contudo, diante das oposições que vinha sofrendo, ele foi levado a pensar que Deus não estava com ele. Sim, Davi, ele poderia ter pensado que Deus não era com ele. Ele mesmo diz: não me deixes confundido. O que isso mostra? Mostra que o que acontece comigo, o que acontece com você. Quantas das vezes nós já não tivemos momento como esse? Quantas das vezes nós não nos achamos perdidos, confusos na nossa mente por causa de um problema ou de outro, esquecendo do agir de Deus em nossa vida em muitas situações? E por causa de quê? Por algo que está nos afligindo momentaneamente. Por esse algo, caímos na pilha de achar que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós, e por aí vai. Na questão aí do pedido de perdão de Davi no 1.3, quando nós vemos aí a busca pelo perdão dos pecados de mocidade, como eu disse, nós vemos aí Davi, ele salienta 3 vezes esse pedido de perdão. Segundo Chaplin, em seu comentário dos Salmos,
por versículo, ele diz que o salmista havia semeado más ações quando jovem. E ele pergunta: esses pecados porventura impediria as suas orações agora? Ele diz que Jó disse a mesma coisa e não cria que os pecados cometidos há tempos tinham causado sofrimento pelos pais. Ele passava. Jó 13:27. Chaplin segue dizendo que além disso havia as transgressões que podiam referir-se ao tempo presente. Isto posto, a sua derrota em batalhas poderia subentender o fato de que ele era um pecador e não merecia ser livrado dos seus inimigos. O salmista implorou que o Deus Yahvé misericordioso o perdoasse de todos os pecados, tanto antigos como novos. Ele segue dizendo que Davi estava lembrando antigos pecados, dos quais os mais pesados eram o adultério e o assassinato, no caso de Betsabá e Urias. E ele segue dizendo que Davi ele poderia achar que esses grandes pecados o levariam ao fracasso na batalha, em consequência da lei moral da colheita e da semeadura. Eu creio que Davi agiu assim, pois em seu tempo ainda não tinha se manifestado o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só existia profecias e promessa, mas para nós, irmãos, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não temos que ter essa preocupação de estar clamando a Deus por perdão de pecados antigos, ou preocupado que possamos encontrar derrota na nossa vida por esse ou por aquele pecado, pois a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele pega todos os nossos pecados e lança no lago do esquecimento, pois entendo que Cristo, a partir do seu sacrifício no Calvário, levou todos os nossos pecados para o lago do esquecimento. E se porventura, por um vacilo qualquer, viemos a pecar, a partir do momento que nos aproximarmos dele com um coração sincero, ele nos perdoa. Também destes que por vacilo o praticam, os lançando no lago do esquecimento. Assim eu creio. E outra, enquanto estivermos neste cosmos, nossa luta é constante contra o diabo e os seus agentes. E o pecado é o principal inimigo do ser humano. Bem, meus amados, aqui nesse primeiro tópico vimos no Salmos 25, ele é um salmo acróstico. Vimos que na oração de Davi, ele pediu a Deus para que não deixasse o envergonhado o confundir e que não se lembrasse dos seus pecados de mocidade. A exemplo de Davi, que essa possa ser sempre a minha postura, a sua postura, independente de situações e circunstâncias, possamos sempre nos achegar a Deus e clamar a Ele, buscar conhecer os seus caminhos para cada dia termos uma vida de profundidade, de mais intimidade com Deus.
O segundo tópico fala sobre o desejo e o reconhecimento do salmista. Para esse segundo tópico, nós temos por objetivo apresentar as características do caminho de Deus, que na verdade são os caminhos de Deus, né? São os preceitos, os conceitos, os desígnios de Deus para nós como igreja, que aqui é apresentado como características, né? Para começar, aí a primeira característica que é manifesta aí escrachadamente é a dependência de Deus, a dependência de Davi a Deus. Mesmo mostrando conhecer os caminhos e o direcionamento de Deus para a sua vida, Davi não se achou no direito de se deslocar, se locomover ou fazer o que ele bem entendia. Não, ele sempre mostrou estar disposto em pedir a Deus, em buscar a orientação de Deus, mostrando assim a sua total dependência do Eterno. E por que Davi agia assim? Porque, como vai dizer o nosso comentarista, Davi tinha consciência de sua fragilidade e limitações em definir o que era bom ou mal. Agora, o segredo da nossa vitória está em procurar conhecer o caminho do Senhor. E para isso precisamos, à maneira de Davi, buscar saber o caminho divino. E, mais do que isso, viver com os nossos olhos postos em Deus. Acredito que assim nós vamos passar a conhecer a vontade, a direção, os propósitos e os planos do Senhor, que são as características dos caminhos de Deus aqui tratado. Pois é nesta prática, na prática destes preceitos, é que está o caminho do Senhor. É que nós vamos estar caminhando no caminho do Senhor. E por isso nós precisamos dedicar todo o tempo que pudermos em oração, meditação e vivência no Espírito, que é o que Davi fazia. Agora, concernentemente à vontade de ser guiado por Deus, o 2.1, com certeza teremos que viver uma vida de renúncia constante. E aí, meu irmão, tem que ser algo muito forte, pois querer abrir mão de coisas que faz bem para a carne, para a nossa carne, tem que ser algo de Deus na nossa vida. Teremos de deixar realmente de ser homem natural e carnal, principalmente dentro do contexto que vivemos hoje. Um contexto onde é pregado um liberalismo tremendo, um relativismo que só a misericórdia de Deus. Então, dentro desse contexto, decidir ser guiado pela vontade de Deus requer, como eu já disse acima, uma renúncia. Requer que eu me disponha a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é algo que todos os que têm e pretendem passar a eternidade com Deus é inevitável. E andar sendo guiado pela vontade de Deus é andar na verdade, é ser fiel, justo, obediente.
é procurar, dentro da nossa limitação humana, viver no máximo que pudermos uma santidade que nos aproxime a cada dia mais de Deus e que nos coloque cada vez mais no caminho da perfeição. Agora, meus irmãos, só sabermos disso não quer dizer nada. Tão importante quanto sabermos disso é saber se estamos praticando, buscando nos enquadrar em tudo o que está sendo dito aqui até agora. Eu creio, meus amados, que se assim nós estivermos nos esforçando, nós vamos alcançar um outro estágio, o da intimidade com Deus. Pois quem busca ser guiado por Deus deseja ter intimidade com Deus. Um exemplo a ser seguido também entre os muitos que temos relacionado nas Sagradas Escrituras é o de Moisés. Que intimidade não tinha este grande homem de Deus com Deus? Entre todos, abaixo, é claro, de Jesus, Moisés, sim, sem dúvida, é um personagem a ser estudado como um meio de se alcançar a intimidade com Deus. Mas aqui Davi nos dá aí dois aspectos, no Salmos 25, dois princípios, ou duas características, o temor e a sinceridade. Mas para isso é preciso a gente querer andar e fazer a vontade de Deus. E aí é onde está o diferencial. O querer. Pois muitos querem, mas o que vai levar Deus a ser íntimo de alguém é a atitude desse alguém de se dispor, mostrando através do seu querer. Com relação aos planos de Deus, Deus não dá a sua intimidade só porque alguém quer, mas para aquele que tem o seu querer dentro do querer de Deus. Sim, é preciso o nosso querer estar dentro do querer de Deus, ou seja, de acordo com o seu propósito e desígnio. Se o sentimento que envolve essa minha busca em querer a intimidade de Deus é um sentimento mesquinho, como por exemplo, de querer ser visto, como homem da intimidade com Deus, ou porque eu me acho o queridinho de Jeová, com certeza eu não vou ser íntimo de Deus. Não é assim que funciona. Homens naturais, homens carnais, eles não podem ter acesso a este patamar espiritual. E quem assim o age, com certeza, ele não vai estar no espírito, mas sim na carne. Homens naturais, eles podem até conhecer a Bíblia no quesito conhecimento técnico, teológico, histórico, arqueológico, filosófico, mas não passa além disso. Vão conhecer a Bíblia de Deus, mas o Deus da Bíblia, aí, meu irmão, é outra história. Conhecer o Deus da Bíblia, isto é só para quem realmente
teme e é sincero. Ter intimidade com Deus, receber as revelações de Deus, é só para quem teme e é sincero. E ainda eu arrisco em dizer que até para quem é sincero e temente a Deus, Deus escolhe dentro dessa classe pessoas pelas quais ele vai manifestar os seus segredos. Ser íntimo de Deus, meu querido, é claro, ser sincero e temente já é um grande passo, mas para ter intimidade de receber de Deus a manifestação dos seus segredos, aí é Deus que escolhe. Veja, homens como Moisés, como Davi, como Abraão e outros nomes aqui que eu poderia dar, que durante o seu tempo existiam outros homens sinceros e tementes a Deus, mas Deus se reservou para esses em manifestar os seus segredos, em dar grandes revelações. Dentro do nosso contexto pentecostal, Deus, ele usa a quem ele quer. E claro, respeitando as regras acima aqui relatado. Deus usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. E nem sempre seremos usados só porque estamos buscando, queremos ser um homem da revelação, queremos que Deus nos use em revelação, queremos que Deus nos use aqui, Deus nos use ali. Temos que continuar buscando sempre. Temos que procurar viver em intimidade com Deus sempre. Mas nem sempre Deus vai dar a este ou aquele o que Ele está querendo. Nós temos que entender que tudo é dentro do propósito do Eterno para este ou aquela situação. Deus tem a sua multiforme maneira de agir e de nos usar. Agora, o que não pode faltar na nossa vida, de maneira nenhuma, na vida cristã, na vida do cristão, seja ele ativo ou não, é o reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Esta súplica aqui de Davi, em clamar a Deus como seu Salvador, não está relacionado com Deus como Salvador que nos leva ao céu, mas sim como o Pai que sempre que o buscarmos, Ele vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos livrar e nos proteger dessa ou daquela situação. Agora, mesmo em meio a este tempo que nós estamos vivendo, nós temos então como exemplo buscar a Deus como nosso Salvador, no sentido de Deus nos guardar, nos livrar, nos proteger dessa pandemia que está sobre o mundo. É claro que nós também temos que tomar as devidas precauções. A exemplo de Israel no Egito, quando as pragas veio ao Egito, Deus orientou o povo de Israel para que eles se preservassem, seguissem as orientações que Deus estava dando, a questão de passar o sangue no umbral. E por eles ter tomado a devida precaução,
e cumprir as ordenanças de Deus, aquela praga veio sobre o Egito e nem sequer os animais dos israelitas foram atingidos. Assim como Davi, dependemos de Deus, pois Ele é o nosso Salvador em todos os sentidos. Concluímos então este nosso segundo tópico, que o mesmo desejo de Davi de ser guardado por Deus, de ter intimidade com Deus e de tê-lo como seu Salvador e de reconhecê-lo assim, que este seja também o meu e o seu desejo, a minha e a sua busca diuturnamente. Nosso terceiro tópico: conhecer os caminhos do Senhor. Dentro do que já estudamos até agora, é possível conhecer os caminhos do Senhor? Bem, antes de responder, nós temos por objetivo para este nosso terceiro tópico destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Como vimos, os caminhos do Senhor pode ser visto através dos seus preceitos e desígnios, vontade, direção, propósitos e planos de Deus. E eles são manifestos a nós para que possamos praticar, andar dentro dos caminhos do Senhor, como forma de estarmos trilhando esses caminhos. E aqui será nos dado 3 princípios como exemplo entre os muitos que a Bíblia nos apresenta: a obediência, a graça e a perfeição. Caminhos indispensáveis para quem quer trilhar o caminho para uma eternidade com Deus. No contexto em que nós vivemos, onde é dado uma ênfase exageradamente grande para a busca das coisas materiais, como vai dizer o nosso comentarista, na conquistas pessoais restritas à vida terrena. Dedicar tempo para buscar, conhecer e permear os caminhos do Senhor é algo realmente que faz a diferença diante de Deus. Então, o primeiro caminho que nos é apresentado aí é o caminho da obediência. Naquilo que já disse no começo, de que tão importante quanto conhecermos a Bíblia é conhecer o Deus da Bíblia. E isso se aplica a tudo que possa se relacionar com os caminhos de Deus. Mais importante do que conhecer o caminho é permanecer no caminho. Mais importante do que conhecer literalmente, aliás, do que conhecer através da letra, a obediência é praticá-la. Pois, para os simpatizantes do Evangelho, os frequentadores de culto, os que não têm realmente o seu coração convertido, podem até conhecer através de estudo e de falácia o que é obediência,
mas seguir essa regra na prática diária de sua vida, aí é uma outra coisa. Então, muito mais importante do que conhecer o caminho da obediência é permear por ele, é procurar vivê-lo diuturnamente na sua vida. Em seguida, temos aí o caminho da graça. Aqui temos como aspecto da graça a misericórdia e a benignidade, o perdão de pecado e transgressões, a bondade, a verdade, piedade e retidão, que na verdade são os caminhos do Senhor pelos quais nós temos que permear. A graça, como sabemos, é o favor imerecido de Deus a nós, ou seja, é a forma de Deus nos tratar. Como diz o comentarista, Deus nos trata com graça. Agimos com a atitude da graça. E a pergunta que nos é feita: será que, a exemplo de Davi, temos agido com graça para com o nosso próximo? Esta é uma forma de manifestarmos a nossa gratidão a Deus, pela sua graça otorgada a nós, seguindo os ensinamentos de Jesus nesse quesito, que de graça Ele nos dá a sua graça, e de graça também nós temos que oferecer. Por exemplo, quando Ele diz no Evangelho que se te baterem na direita, dê também à esquerda. Se te tomarem a capa, dê também a túnica. Se te obrigarem a andar uma légua, vá com ele 2. Esta é a forma que temos de manifestar a graça que em nós está. O caminho da graça nós mostramos que estamos permeando com ele, com uma ação como essa das quais Davi teve para com a vida do filho de Saul, e ações que a gente pode ter para com aqueles que nos perseguem, que nos aborrece e que às vezes nos tira a paciência. Bem, essa é uma forma da gente agradecer a Deus pela sua graça derramada em nossas vidas. É como vai dizer o nosso subsídio: glorifiquemos a Deus, pois a providência divina para nos salvar não foi movida por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito, mas o motivo ou a motivação vem do próprio Deus, a sua graça, o seu favor que nós não merecemos. A graça de Deus é um dom do amor de Deus e o alicerce primordial em que se baseia a nossa salvação. É um dom gratuito oferecido a nós pelo nosso Salvador. Por último, temos aí o 3.3, o caminho da perfeição. Este termo está no sentido bíblico. Geralmente dá a entender que é aquilo que é completo, obedecer ou que obedece a um padrão ou a um modelo, que aqui no nosso caso, esse padrão e esse modelo pelo qual nós temos que olhar e obedecer e seguir é Deus, pois só um Deus trino é que nós podemos ver a perfeição. Agora, a pergunta que se faz é: será
que o caminho da perfeição pode ser alcançado? Sim, senão a Bíblia não nos mandaria ser perfeito. Mateus capítulo 5, o versículo 48. Aqui nós temos uma dica. Se procurarmos sermos sinceros, retos, verdadeiros, honestos, com certeza estaremos caminhando rumo à perfeição. Estes, como diz o nosso comentarista, características dos discípulos de Cristo. 2 Coríntios 1:12, 2 Coríntios 2:17 e Efésios 6:4. E como afirma nossa revista, este é sim um tremendo desafio, principalmente por vivermos em um ambiente, seja ele nacional ou mundial, onde os valores pregados é o valor do engano, da hipocrisia, da corrupção, da desonestidade e etc. Porém, se nós permearmos numa estrada contrária a estes valores que é pregado, seja no contexto nacional ou mundial, com certeza nós estaremos permeando pelo caminho da perfeição. É claro que aqui nesta terra, enquanto nós estivermos em condição de pecado, nós alcançaremos uma perfeição parcial, mas quando estivermos diante do Cordeiro de Deus ressurreto, aí nós seremos, como vai dizer a Bíblia, num abrir e fechar de olho, totalmente perfeito, assim como perfeito é o nosso Salvador, que hoje está à destra de Deus em seu reino, assentado à sua direita. Eu termino dizendo que é fundamental a nós cristãos conhecer estes caminhos aqui manifesto. Porém, muito mais do que conhecê-los é nos esforçarmos para vivermos ele no dia a dia, nos esforçando em praticar. Sermos honestos quando for preciso manifestar a honestidade, sermos verdadeiros quando for preciso manifestar a verdade, sermos sinceros quando for preciso sermos sinceros, e assim tranquilamente nos esforçarmos para cumprir esses princípios, esses preceitos, esses atributos de Deus que são características, repito, como diz o nosso comentarista, características nossas como discípulo de Cristo. Concluindo, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não podem nos impedir de crescermos no conhecimento e acerca dos caminhos do Senhor e de buscar viver segundo a vontade do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.